para todos, que a paz eterna esteja em nosso coração. Agradecemos ao Eterno por mais essa oportunidade de podermos estarmos aqui compartilhando a sua lei, a sua instrução, que nos guia para o caminho de justiça e de retidão diante do Eterno. Nessa oportunidade gostaria de estar compartilhando sobre a história, a narrativa de um homem justo, um homem temente ao Eterno, que andou com Adonai mediante a sua geração corrupta, tomada pela violência. Este homem foi achado íntegro diante do Eterno, e por isso o Eterno, através dele, preserva ele e a sua família dentro de um plano de redenção e de uma aliança feita do Eterno com a descendência humana. Eu gostaria de estar compartilhando a história de Noa, a história de Noé, este homem que é uma referência de justiça mediante a sua geração. Primeiro texto em Gênesis, capítulo 6, verso 9, vai nos dizer: estas são as gerações de Noé, de Noa. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face do Eterno, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Fazei para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimento na arca, e betumarás por dentro e por fora, e com betume. Verso 17: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito, fôlego de vida, espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, morrerá. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Verso 17 do capítulo 7. E este teve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou e morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil, e se roja sobre a terra, e de todo homem, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Então vemos aqui o relato, mediante Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 7, o chamado de Noé, como Deus observou a sua justiça, como Deus realmente permitiu que Noé andasse com ele. E esta palavra é muito peculiar, porque se nós formos olhar, vamos estar tentando a genealogia de Sete, vamos identificar que Enoque, que foi trasladado de um lugar para outra região, e para não provar a morte, foi bisavô de Noé. E da mesma forma que Enoque andou com o Criador, andou com o Eterno, a palavra também vai dizer que Noa andou com Deus.
era justo, mediante ao seu tempo. As gerações estavam corrompidas pela violência, pelo homicídio, e nós vemos a perversidade dessa sociedade do tempo de Noé. Porém, Noé foi achado justo diante de Deus, E o Senhor o incumbiu através dessa mensagem, anunciando o arrependimento e preparando esta arca que nos escritos antigos não era utilizada a palavra arca, mas sim a referência mediante a arca era escrito palavra. E nisso podemos compreender que a arca tipifica e aponta para Jesus, o Messias, como a palavra que viria estar regenerando todas as coisas. Aquela arca representa o Messias, a arca de salvação, a arca de remissão. E nisso Noé foi chamado para estar realizando esta arca, preservando a sua família. E nisso vemos o cumprimento das palavras de Deus. O dilúvio veio, mas antes de Noé estar adentrando a arca e também o próprio Deus fechando a arca por fora, Deus deu orientação para Noé, e ele trouxe a quantidade correta de animais puros e impuros para dentro da arca. Mas desde aquele princípio Noé já sabia qual eram os animais puros e qual eram os animais impuros. Esta relação que ainda seria dada pela Torá, dos animais que deveriam ser utilizados para a alimentação e os que não deveriam ser utilizados para a alimentação. Noé já tinha conhecimento mediante isso que o Eterno tinha lhe orientado. Então, verso 9 diz que Noé, nas suas gerações, foi um homem que andou com Deus. Noé andava com Deus, era justo, era reto em suas gerações. A geração que Noé viveu antes do dilúvio era uma geração contaminada, miscigenada, a mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Quem eram os filhos de Deus? Era a descendência fiel, era a descendência de Sete, filho de Adão, homens realmente tementes, homens como Sete, homens como Enos, que a partir do seu tempo começou a invocar o nome do Senhor, homens como Cainã, Malalel, Jared. Vemos também Enoque, da qual proferimos, sendo bisavô de Noa, e através de Noé o Senhor fez esta aliança. Filho de Enoque foi Metusalém, e Metusalém gerou Lameque, e Lameque gerou a Noé. Se nós fizermos uma contagem desde Adão, a partir de Sete, vamos observar que passará 9 gerações até chegar em Noé. Isso nós observamos aqui no capítulo 5, esta genealogia de Sete. Sabemos que Caim matou o seu irmão Abel, foi para uma terra não aonde o seu pai Adão vivia, foi para uma outra direção, e o próprio Deus providencia para Adão um novo filho, Sete, e através dele veio a descendência dos filhos de Deus. Através de Sete também veio uma ordem sacerdotal que hoje compreendemos ao observar as Escrituras como a ordem de Melquisedeque, a qual também Abraão fez parte, e também Jesus, o Messias, é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Essa genealogia demonstra estes homens que eram tementes, eram justos diante de Deus, e da mesma forma Noé foi encontrado justo diante de Deus. O verso 28 do capítulo 5 diz: e viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé,
dizendo: Este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E nisso nós vemos que a terra estava amaldiçoada pelo pecado, estava realmente distante da vontade do Criador. Noé, com 500 anos, gerou a Sem, Cã e Jafé. E muito importante lembrar que Noa recebeu essa ordem sacerdotal, esta ordem dos filhos de Deus, que iniciou através de Adão e posteriormente de Sete passou para Enos, Enos passou para Cainã, Cainã passou para Balaléu, Balaléu passou para Jared, essa ordem sacerdotal, como também Balaléu passou, como mencionamos, para Jared, Jared passou para Enoque, a qual foi transladado, e também Enoque passou para o seu filho Matusalém, Matusalém passou para Lameque, e Lameque posteriormente passou para Noa, para Noé, e vamos compreender pelos escritos da palavra do Eterno que quem herda esta herança sacerdotal após a Noé foi Sem, filho de Noé, Sem, sendo que Cã realmente foi amaldiçoado, a sua descendência, o seu filho Cainã, e nisso vemos que Noé bendiz ao Deus de Sem, e nisso compreendemos que Sem deu prosseguimento para com essa ordem sacerdotal. Então, muito importante lembrar, nesse contexto da corrupção do gênero humano, e nós lemos aqui no capítulo 6 de Gênesis: E aconteceu, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que lhe escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Aqui vemos uma limitação do Eterno. Antes, homens como Matusalém viveu 969 anos. Então nós vemos o Senhor trazendo uma restrição mediante a vida. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes homens conhecidos na antiguidade, e os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre toda a terra, e de toda a imaginação dos pensamentos e de todos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Então, dentro desse contexto, o Senhor disse: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Nesse contexto de corrupção, de violência, de desobediência à vontade do Eterno, desta geração não desejar buscar a vontade do Eterno, Noé se apresentou diante de Deus como varão justo, reto e também andando com Deus. Da mesma forma que em Gênesis capítulo 5 diz que Enoque também andou com Deus, verso 24, e andou Enoque com Deus, da mesma forma que o bisavô de Noa, Enoque, andou com o Eterno, também Noé andou com Deus. E vemos o Senhor passando orientação sobre a arca que deveria ser construída mediante as medidas, as ordenanças que o Eterno realmente
passou para Noé. Vemos o cumprimento do verso 17 do capítulo 7. O dilúvio veio sobre toda a terra, tudo que estava no seco, animal, homem, expirou e morreu. E vemos isso, tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Vemos aqui em sequência do capítulo 8, mediante as águas do dilúvio diminuem. Vemos no capítulo 9 o pacto a qual Deus faz com Noé, o pacto, uma aliança, tanto com ele como toda a descendência humana, a qual proveria através dele por meio dos seus filhos. Verso 1 do capítulo 9. E abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Verso 9 do capítulo 9. E eu, eis que estabeleço no meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de rés, de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. O pacto do Criador, do Eterno, o grande arco do Todo-Poderoso que nós, algumas situações, observamos no céu, é o símbolo desta aliança a qual o Eterno realmente aplicou, e este é o sinal do concerto que tem estabelecido entre Noé e toda a carne e toda a descendência. Então observamos o exemplo deste homem. Vemos no verso 20 do capítulo 8: e edificou Noé o altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Noé fez sacrifício logo após, quando ele sai da arca. E quando ele vai fazer o sacrifício, ele toma um animal limpo, um animal puro, e também a ave limpa e pura. Ele tinha conhecimento do discernimento sobre os animais que eram puros e impuros, pois foi dessa forma que o Eterno preparou para que ele pudesse conduzir todos esses animais como a sua própria família para a arca. Nisso observamos, mediante as palavras que o Criador tem nos demonstrado, tem nos guiado, mediante o exemplo de Noé, nós devemos perseguir. É um exemplo de justiça, é um exemplo de retidão, é um exemplo de obediência. Em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus, o nosso Messias, proferindo o sermão escatológico, proferido sobre os finais dos tempos, a partir do verso 36, ele vai dizer: porque daquele dia a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, se casavam, se davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e então não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro, e estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A história de Noé reflete o grande dia do Senhor, a sua volta, o seu retorno. A demonstração
que, como os dias anteriores ao dilúvio, aquela geração corrompida de Gênesis capítulo 6 estava festejando, comendo, bebendo, dando-se em casamento. E isso não vai diferenciar quando Jesus, o Messias, retornará sobre as nuvens. O mundo ímpio estará festejando, comendo, dando-se em casamento, vivendo de uma forma dentro da normalidade. Apenas a angústia de Jacó, como foi proferida por Jeremias, estará acontecendo em Israel. Mas as nações gentílicas estará dentro da tranquilidade. E quando eles menos esperarem, o Messias virá sobre as nuvens com poder e grande glória. E aqui o Senhor Jesus faz uma ligação mediante a história de Noé, da mesma forma que as águas do dilúvio levou os ímpios, também na vida do Filho do Homem, um será levado para juízo, e apenas o justo será mantido sobre a terra. Apenas o justo será mantido no reino do Messias. Mas, da mesma forma que as águas levaram aqueles que não ouviram a palavra, através do que o Senhor proferiu através de Noé, também o ímpio será levado, será tirado, desarraigado, como diz o provérbio, da face da terra. É muito importante nós sabermos que as Sagradas Escrituras estão interligadas, mediante as palavras dos profetas, a Torá, o Pentateuco, como também as palavras de Jesus, o nosso Messias. Importante frisarmos, mediante esse momento, a qual será o arrebatamento, da qual Jesus está proferindo, no momento do arrebatamento, o ímpio será levado para juízo, como as águas levaram aqueles homens que rejeitaram a palavra do Eterno. Mateus 24, verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade. Então vemos aqui, ajuntarão. O arrebatamento significa ajuntamento. Encontraremos com Jesus o Messias nos ares, nas nuvens, e retornaremos com ele sobre Jerusalém, sobre o Monte das Oliveiras, para estarmos no seu reino milenar. E vemos isso, promessas mediante a qual vemos o exemplo de Noé, dentro do contexto do arrebatamento, mediante a volta do Messias. Vemos cumprimento também da profecia de Isaías 27, 12 e 13. E será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto, desde as correntes do rio até o rio do Egito, e vós, os filhos de Israel, sereis colhidos um a um. E será naquele dia que se tocará um grande chofar, uma grande trombeta. Sabemos que a última trombeta, a qual o apóstolo Paulo trata em 1 Coríntios capítulo 15, diz respeito à mesma sétima e última trombeta de Apocalipse 11, onde os reinos do mundo se tornam do Messias. E agora vemos também complemento com a palavra de Isaías, dizendo: e será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. E é por isso que também a profecia de Isaías, capítulo 2, diz:
que acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte santo da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos montes e correrão a ele todas as nações e virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que nos concerne os seus caminhos e andamos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá a muitos povos, e esses converterão as suas espadas, e enxadões, e as suas lanças, em foices. Não levantará espada nação contra nação, e nem aprenderão mais a guerrear. O contexto de violência mediante ao período de Noé, do reinado milenar do Messias, não haverá. Porém dirão: vinde, ó casa de Israel, e andemos da luz do Senhor. Então vemos a ligação da história de Noé está interligado com a volta do Messias, como o Senhor proferiu. Da mesma forma que os ímpios foram levados pelas águas, também um será levado para juízo e outro será mantido sobre o reino. O joio será arrancado, será levado, será tirado, mas o trigo será mantido no celeiro. Em Hebreus capítulo 11, vemos a relação mediante os homens da fé, homens tementes, homens como Abel, homens como Enoque, e vemos a descrição de Noé, pela fé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Vemos dessa forma, mediante a profecia e esse relato da carta aos Hebreus, vemos isto. Isso demonstra realmente como Noé foi achado justo diante de Deus. Nós encontramos aqui uma referência em Isaías, capítulo 54, diz sobre o progresso e a glória de Sião, e vemos aqui o Senhor perdoando o seu povo, e ele diz no verso 7, por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei, em grande ira escondi a face de ti por um tormento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor, porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra, assim jurarei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Então vemos aqui realmente a história de Noé, mais uma vez sendo uma figura importante em conexão mediante o arrependimento, como também as águas de Noé, como o Senhor jurou e definiu que realmente a descendência humana não seria mais destruída pelas águas, as promessas mediante isso que nós proferimos. Então observamos aqui realmente o relato de Hebreus. Noé divinamente foi avisado pelo Eterno, temeu, abraçou a salvação, foi movido pela fé, foi feito herdeiro da justiça, e vemos que Noé foi uma figura dentro dos heróis da fé. A promessa, o chamado daquilo que o Eterno prometeu. E vemos aqui o verso 13, todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos da terra. Todos os profetas, sem exceção de nenhum, porque a morte veio e passou a todos os homens.
Noé, Abraão, estão todos aguardando a ressurreição, o momento que nós estaremos com Jesus, o nosso Messias. Em 2 Pedro, capítulo 2, em sequência do verso 4, diz: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas às vezes lançados no abismo, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, como mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E aqui vemos que Noé foi preservado pela palavra, foi preservado pela arca. A arca é símbolo da palavra, é símbolo do Messias, símbolo de proteção, e nisso nós compreendemos. Na carta geral de Judas, nós vemos a profecia do bisavô de Noa, Enoque. Ele teve uma profecia e possivelmente dentro dessa profecia ele foi perseguido na sua geração, e por isso o Senhor o transladou. Transladar significa transferir de um lugar para outro. Transladou Enoque para outro lugar, aonde ele finalizou os seus dias. E lá em Hebreus confirma que todos estes morreram na fé. A morte passou a todos os homens. Elias passou pela morte, Enoque passou pela morte, Noé passou pela morte, Abrão passou pela morte, todos passaram pela morte, Moisés passou pela morte. Todos dependem da ressurreição através de Jesus, o Messias. A profecia de Enoque é bem sucinta. No verso 14 diz: e desses profetizou também Enoque, lembrando esse Enoque, o 7º depois de Adão. Proferimos que Noé é a 9ª geração, e Enoque sendo a 7ª, sendo também o seu bisavô. E desses profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com os milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras e impiedades de que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Este juízo irá acontecer no futuro, quando o Messias retornar. Mas cabe a mim e a você sermos o trigo, sermos como Noé, pregoeiro da justiça, anunciando a lei de Deus, os mandamentos, buscando as raízes da nossa fé, o entendimento, o desejo de andar com Deus, de viver a vontade do Criador, de poder estar diante da vontade do Eterno, sendo justo, sendo íntegro, mesmo na sociedade, no tempo que nós estamos vivendo, aonde a humanidade, aonde a descendência humana tem se afastado tanto da vontade de Deus. Mas nós precisamos adentrar na arca, precisamos adentrar das palavras de Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, que é a própria palavra, como João descreveu em João capítulo 1, mediante a palavra estava com Deus, a palavra era o verbo de Deus, a palavra por meio da palavra todas as coisas foram feitas, foram realizadas desde o princípio pela palavra. E é por isso que devemos adentrar, permitir que a palavra seja internalizada dentro de nós, que a lei de Deus esteja escrita no nosso coração, para que nós possamos andar como Noé, como um homem justo, íntegro, diante do Eterno, que foi preservado com a sua família, que cumpriu a sua missão, que foi realmente de uma forma aplicada em justiça diante de Deus. É disso que nós precisamos. Nesse tempo, compreender a figura de Noa, o homem reto diante do Eterno, e precisamos exercer, praticar esta justiça também na nossa vida, aplicando as leis de Deus em o nosso cotidiano
no nosso caminhar, no nosso agir, no nosso proceder, para que a vontade de Deus possa ser aplicada na nossa vida, para que a vontade de Adonai, a vontade do Criador, a vontade do Eterno possa estar em nossas palavras, em nossos pensamentos, nas nossas ações, no nosso proceder, que nós possamos realmente compreender que a história de Noé, demonstra a justiça, aponta para a vida do Messias, aponta para a situação que o mundo estará antes da volta do Messias, antes do arrebatamento, antes do reino milenar. O grande chofar irá soar, os santos, os judeus, israelitas naturais virão para Jerusalém, e os salvos que receberam a Jesus como Messias serão transladados, transformados para estarmos sobre Jerusalém, para reinarmos com o Messias, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Um será o seu nome, como diz a profecia de Zacarias no capítulo 14. Por isso, que possamos guardar esta promessa, guardar esse caminho de justiça, guardar que fomos chamados para ser filhos de Deus, que não podemos nos contaminar, como ocorreu em Gênesis capítulo 6, com o sistema do mundo, com as filhas dos homens, com o sistema humano, mas devemos viver os princípios espirituais do reino de Deus. Que o Eterno possa te abençoar, que Ele possa me ajudar e te ajudar a andarmos em justiça, guardando os seus mandamentos, sabendo o que é puro e o que é impuro, sabendo ser reto, obediente dentro da vontade do Eterno. Que nós possamos trilhar o caminho de Noé, o caminho de Noa, como pregoeiro da justiça, como anunciador do arrependimento e do plano salvífico do Eterno. A arca era um plano de salvação. A palavra, que é o próprio Messias, também é um meio de salvação para os homens, porque há apenas o único mediador de Deus para com os homens, Jesus, o Messias, homem. Ele é o mediador entre nós e o Eterno. Que o Criador te abençoe, te alcance, que o poder do Eterno, o Espírito Santo, continue falando dentro desta palavra ao teu coração, dirigindo e guiando o meu e o teu caminho, em um caminho de justiça, de retidão, e que nós possamos andar com o Eterno como Noé andou com o Eterno. Amém.